O Historiarte é um projeto criado pelo professor Anderson dos Santos, que se baseia em criarmos uma arte referente a um tema abordado em sala. Tem o objetivo de desenvolver o pensamento crítico e trabalhar o tema de forma diversificada, tendo as opções de gerar uma arte da sua escolha. Nesse semestre, optamos por fazer um trabalho referente ao neocolonialismo, mas passamos por algumas dificuldades para a execução do mesmo, como edição, figurino e tempo para gravação. O neocolonialismo foi um período histórico que aconteceu principalmente entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ele marcou uma nova forma de dominação dos países europeus sobre regiões da África e da Ásia. O termo neo significa novo, então neocolonialismo quer dizer novo colonialismo. E é chamado assim porque, apesar de lembrar o colonialismo antigo, aquele das grandes navegações dos séculos XV e XVI, ele teve motivações diferentes e foi mais intenso e organizado. Esse processo aconteceu durante a Segunda Revolução Industrial, quando a Europa e os Estados Unidos passaram a produzir em larga escala. Com isso, eles precisavam de duas coisas importantes: matérias-primas baratas, como algodão, cobre, borracha, ouro e petróleo, que eram encontradas na África e na Ásia. Novos mercados consumidores, ou seja, lugares para vender os produtos industrializados que fabricavam. Além disso, havia também uma disputa por prestígio e poder político entre as potências europeias. Dominar territórios era uma forma de mostrar força no cenário internacional. Os europeus criaram ideias para justificar essa exploração, como, por exemplo, acreditavam que os povos europeus eram superiores e que tinham o dever de civilizar os povos africanos e asiáticos. E muitos diziam que estavam levando a fé, a educação e o progresso a esses povos, quando na verdade estavam explorando suas riquezas e mão de obra. As consequências foram profundas e, em muitos casos, trágicas. Temos como exemplo a divisão artificial de territórios, como na Conferência de Berlim, quando as potências europeias dividiram a África sem considerar os povos que viviam lá. Outro exemplo é a exploração econômica, com o uso de trabalho forçado e a destruição de economias locais. Também temos a perda da cultura e da identidade de muitos povos, que foram obrigados a adotar costumes europeus, além de guerras e resistências, com vários movimentos anticoloniais e lutas pela independência no século XX. Outro exemplo é a desigualdade global, pois muitos países africanos e asiáticos ficaram empobrecidos, enquanto as potências enriqueciam. E o principal resultado, lembrado até os dias de hoje, foi a Grande Guerra. Era o fim do século XIX. A Europa, tomada pela corrida industrial, olhou para o continente africano e viu riquezas: ouro, borracha, marfim e terras férteis. Assim começou o banquete da partilha da África, selado na Conferência de Berlim em 1884. Eu quero o Egito e a África do Sul. São excelentes rotas estratégicas e cheias de riqueza. E eu cheguei antes de todo mundo aqui nessa mesa. Moçambique e Angola são meus. Veder então o que sobra en el norte. Los Sahara Occidental, la Guinea, ¿cómo puedo llamarla? Como ter más de una... La Guinea Española serão mis colônias. Então fico com o norte e oeste. Saara, Senegal e Argélia já tenho colônias lá. E eu vou ficar com o Congo, há muito marfim e borracha lá. Será o meu tesouro pessoal. E não esqueçam de mim. Eu também quero participar disso. Líbia, Somália e Eritreia serão minhas colônias. Vocês não estão esquecendo de mim, não, né? Eu também quero minha parte disto. Não é porque cheguei atrasado que tenho que ficar sem nada. Togo, Camarões e Namíbia serão minhas colônias. Serão colônias da Alemanha. E assim, com canetas e mapas, os europeus dividiram um continente inteiro. Nenhum africano foi convidado à mesa. Aliás, nenhuma voz africana foi ouvida. Mas e nós? Nossos povos, nossas culturas, nossas terras?
Não temos direito de decidir? Vocês serão civilizados. Levaremos o progresso e o comércio a vocês. Chamam de progresso, mas é dominação. Levam nossas riquezas e nos deixam em dor. A partir daquele dia, o mapa da África foi redesenhado à força. Povos foram separados, fronteiras foram criadas sem sentido. Nascia o neocolonialismo, onde a dominação era feita pela espada, pela economia e pela cultura. Após as guerras do ópio e várias derrotas humilhantes, o grande império chinês enfraqueceu. As potências estrangeiras, movidas pela sede de lucro e domínio, iniciaram o que chamamos de Partilha da China, um novo capítulo do neocolonialismo. Eu começo. Já tenho Hong Kong e os comércios de ópio. Eu quero mais portos. Xangai e Cantão serão os meus centros de comércio. E eu, o vizinho mais próximo, ficarei com Taiwan e de olho atento na Coreia. O futuro pertence àqueles que se modernizam e o Japão será uma potência. Ficarei com o Sul, próximo ao Vietnã. Assim, ampliarei minha influência na Indochina e garanto novas rotas comerciais. Pois então eu ficarei com o leste, porque lá ficarei com a Baía de Jiaosu e o Porto de Qingdao. Logo são espaços ótimos para as minhas tropas e os meus comércios. Então ficarei com o norte. A Manchúria é essencial para os meus interesses. E eu também preciso de um espaço para o Pacífico e algum lugar que eu consiga ter acesso ao comércio asiático. Sem conquistar o país por completo, cada potência criou sua zona de influência, controlando o comércio, os portos e as ferrovias. A China, que antes era um império poderoso, tornava-se refém de acordos injustos e tratados desiguais. No nosso trabalho, tentamos trazer uma representação do imperialismo de uma forma mais dinâmica e descontraída, mas sem esquecer ou excluir as suas marcas. O estudo do neocolonialismo é fundamental para compreender como as potências europeias, durante os séculos XIX e XX, exploraram a África e a Ásia, em busca de matérias-primas e mercados consumidores. Esse processo deixou uma marca profunda nesses continentes, como desigualdades econômicas, dependência política e conflitos sociais, que ainda se refletem na atualidade. A realização desse trabalho permitiu entender melhor como a arte pode servir como meio de expressão e reflexão sobre esse período histórico, denunciando injustiças e promovendo consciência crítica. Ao relacionar o tema histórico com a expressão artística escolhida, foi possível perceber que o neocolonialismo não é apenas um fato do passado, mas um fenômeno que se manifesta de novas formas nas relações internacionais e econômicas de hoje. Assim, o trabalho contribuiu para ampliar a visão sobre a importância de revisitar a história e problematizar o presente, entendendo que ainda existem práticas de exploração e dominação que precisam ser reconhecidas e combatidas.